Maravilha, senhoras e senhores. Nessa análise de hoje, eu quero falar com vocês sobre o peso das questões, o peso das disciplinas e por que que isso é importante. Diferentemente do que a gente coloca lá nos posts, nas iscas digitais que a gente chama lá no Instagram, né? Ah, quantas questões disso, quantas coisas aquilo. Aluno adora isso, tem uma tara por isso, né? Coisa de louco. Esse post aqui que eu fiz, nossa senhora. Deu muita gente, porque o povo adora um negócio desse, né? Mas por que que eles adoram um negócio desse? Inclusive, tinha uma pessoa falando comigo aqui agora, perguntando se precisava estudar todo o conteúdo, uma pessoa no telefone de lead, né? No 2129. Tem que estudar tudo ou o senhor diz quais os tópicos que tem mais chance de cair para eu estudar só esse? Eu falei, filha, não existe isso. Isso é só conversinha para você poder cair na esparrela da isca digital, né? Agora, o que você precisa entender é que isso daqui é relevante, sim, para você poder entender, né, como é que você vai fazer a distribuição das suas prioridades de hora semanal. Professor, eu já entendi no método MVT que eu vou fazer a minha planilha e que eu tenho 20 horas por semana, eu tenho 30 horas por semana, eu tenho 15 horas por semana. E como é que eu vou dividir isso, né? Afinal de contas, eu tenho 10 disciplinas. Se eu tenho 20 horas, eu vou dividir 2 horas para cada disciplina. Se eu tenho 30 horas, eu vou dividir 3 horas para cada disciplina. Não é bem verdade isso, tá? E o que que eu preciso entender? E é o que eu quero chamar a tua atenção. Por que que você num domingo, né? Por que que num domingo fala sério, eu sou um mentor comprometido? Fala pra galera, dá um depoimento pra mim aqui. Depois eu vou botar isso aqui no YouTube. Marcos Franco, eu sou um mentor comprometido? Fala pra galera. Você já viu algum mentor mais comprometido do que eu? Acho que você vive isso aí 24 horas, né? E é verdade. Acorda, onde você tá pensando nisso. É verdade, Marcos. Agora, você sabe por quê? Não tem sábado, domingo, Na, feriado. na vida, para você ter sucesso, você tem que ter esse tipo de entrega. Eu quero ser um mentor mega Fodenhausen. Não tem outro jeito, não tem como fazer facilzinho, só de vez em quando. Eu tô no supermercado, eu tô viajando com a família, eu tô pensando nisso. Não é que eu não vou ao supermercado, eu não viajo com a família, mas eu tô o tempo inteiro. E é o que eu espero de vocês. Eu sei que você vai trabalhar, vai cuidar da família, eu sei que você vai levar o filho no médico, mas você tem que estar o tempo inteiro pensando: quando é que eu vou pegar e dar uma olhadinha, fazer uma questãozinha, ver um videozinho? Sou eu respondendo a mensagenzinha aqui, ali e acolá. Tá? Então, isso é fundamental para você entender. Então, eu digo para você: eu estava aqui em casa e pensando, será que eu já bati bastante para vocês que redação é o diferencial do TJ Paraná. Tá todo mundo claro isso? Faz sentido isso? É uma coisa para mim muito fácil de ver. Ó, 40% do concurso é redação. 8% é português, 5% é direito penal. Ah, professor, eu vou estudar 20 horas de direito penal e eu vou fazer 1 hora de redação. Fio, você tá focando 1 hora para o que vale 40 e 10 horas para o que vale 5. Qual é a lógica disso? Onde estão os pontos? Aí você estudou um monte de penal e fez 4 pontos, 4 de 5. E aí a redação que valia 40, você fez 30, perdeu 10 pontos. São 2 penal. Tá claro isso para vocês? Bem, isso eu já fiz gravação, já analisei, já falei para vocês que na mentoria a gente vai ter 2 redações por semana, vai ter aula toda semana. A Yara já veio falar com vocês. Franciele, gostou da aula da Yara, Franciele? Você já conhecia a Yara? Já conhecia, Franciele? Eu não conhecia a professora, mas eu gostei muito da aula, inclusive falei para ela, gostei bastante. Tá? Essa foi só a primeira. E detalhe, ela é só uma. Eu tenho outras 4 IARETs. Eu quero dizer para vocês que eu já fiz muita aula de redação, já tive turma de redação. A minha maior virtude não é ser mentor nem professor de administrativo, é recurso de redação. Eu tenho um tesão por recurso de redação porque eu ganho ponto adoidado. Sabe por quê? Porque toda correção é subjetiva e tem a ver com argumento. Então, no argumento, eu convenço o outro cara que aquele estava errado. Foi o que eu fiz a minha vida inteira, só que com o direito. Mas é a mesma coisa, é argumento derrubando falta de argumento. Então, quero dizer para vocês que redação sempre foi uma tara minha.
Aí eu tenho as IARET, né? Diferente porque eu sei que cada uma aborda de um lado. Eu já falei para vocês isso. Cada uma tem uma tendência. E é isso que eu complemento em vocês. As correções diferentes, né? O enfoque diferente que elas dão. Vocês vão ver isso daí ao longo da jornada, tá? Mas aí, ok, vocês já viram, eu já falei que redação é o bicho da goiaba, tá? Mas e depois de redação? Que eu vou fazer uma redação durante a semana, de segunda a quarta, que o professor vai mandar. Inclusive, a Yara já mandou o texto dessa semana. Eu vou pedir à bibliotecária para postar daqui a pouco, para vocês fazerem até quarta-feira. A segunda redação da semana é no simulado, durante as 8 primeiras semanas. Mas e depois? O que eu vou usar para distribuir, né? Eu já ensinei vocês, né? Vocês já aprenderam nas sessões olho no olho, no Meta MVT, que para você fazer a distribuição de prioridades de hora de estudo semanal, você tem que considerar, primeiro, o peso do assunto na prova. Ok, português, matemática e informática é o que pesa mais, porque tem 8. Legislação tem 6, os direitos tem 5. Então, por esse critério apenas, eu tenho que botar mais horas em português. Não, mas não é só esse critério. Qual é o tamanho a estudar essa semana? Essa primeira semana é interpretação de texto. Pô, interpretação de texto nem tem o que estudar de teoria. Eu vou só para a resolução da questão direto. Então não é muita coisa. Meu domínio, como é que eu sou interpretação? Na outra semana, quando for sintaxe, oração coordenada, é outra história. Interpretação é uma coisa, sintaxe é outra história. Né? Eu nunca vi direito penal, eu já sou bom em direito administrativo. Como é que é o seu domínio? E qual é o veículo que você vai utilizar? Eu vou utilizar a videoaula, que é mais demorado, eu vou usar o PDF, que é mais rápido, né? Eu vou usar questões, que é mais rápido ainda, e a gente já falou na aula anterior, na sessão olho no olho anterior, sobre o uso das questões. Você gostou, Viviane? Você gostou daquela sessão olho no olho sobre o uso das questões? Foi útil para você? Já tinha visto isso em algum lugar, Viviane? Não, professor, foi muito útil, até porque eu tinha a noção que eu precisava focar muito em resolução, né? E eu aí tive a humildade de entender que eu preciso primeiro entender o que é cobrado, para focar no estudo e depois sim vir resolver. Muito obrigada, com certeza. Maravilha. O método MVT é revolucionário, né? Fala pra galera, é revolucionário. Totalmente diferente do que estudar com a Virada de chave. É isso aí, é isso aí. Maravilha. Então, eu peguei, escolhi o veículo que eu vou usar, né? A gente já viu lá sobre como estudar por questões, seja lá o que for. E o que você vai utilizar nessa seleção do veículo, né? Eu estou aqui ainda falando sobre o peso das questões, tá? Mas aí o peso serve para quê? O peso serve para eu fazer o planejamento, mapa, veículo, traqueamento. Tá interligado, é o método mapa, veículo. O mapa, quantas horas eu vou distribuir, mas qual veículo? Eu vou estudar o quê? Videoaula, PDF, lei, questão, né? Já falei, qual é o tempo disponível que eu tenho? Se eu tenho mais hora, eu posso até me dar o luxo da videoaula, mas se eu tenho pouca aula, não vai videoaula. Qual é o tamanho do que eu tenho, né? Eu vou olhar na biblioteca o tamanho do PDF, o tamanho da videoaula, quantas horas e páginas isso tem, para eu poder encaixar. Eu só tenho 1 hora, se eu pego um veículo de 5, isso não encaixa, né? Não encaixa. Qual é o teu nível de domínio? Se você está verde, você não tem que ficar vendo videoaula. Agora, se você está vermelho, não adianta você ficar fazendo questão. Eu ensino sobre isso, né, ao longo das sessões olho no olho. E a sua disponibilidade? Você vai estudar essas horas no carro, no trabalho? Aí vai ter que ser uma videoaulinha vagabunda, né? Não, eu vou sentar para estudar. Não, pera, então eu vou dar minha atenção, eu vou dar mais foco, eu vou usar um PDF, né? E nós estamos no pós-edital, né? Isso aqui é genérico. Não é o que você gosta. Ai, professor, eu só gosto de estudar por videoaula. Quem faz o que gosta é criança, meu filho. O adulto faz o que é necessário, o que é mais eficiente. Faz doendo, faz sem gostar. Você não é uma criancinha que só faz o que gosta. Ai, professor, eu sou muito ocupado, eu só posso ver resumo, porque eu sou a pessoa mais ocupada. Não, você é desorganizado, você é bagunçado, você não sabe priorizar a sua vida. Né? Eu falo sobre isso. Quem trata a preparação para concurso como última prioridade, depois que eu acabei de fazer todas as tarefas do dia, nunca vai ter sucesso. Eu não faço isso na minha vida como mentor. Tá? Então, você vai ter atenção nisso. E lembrando, mesmo aqui no nosso pós-edital, a nossa estratégia é 8 semanas de pós-edital. É uma passada no edital. E as últimas 4 semanas é que vão ser atacando a curva do esquecimento. Então, você não vai fazer o que está nessa imagem. Ó. Você não vai fazer
o que está nessa imagem. Achar que você vai pegar o conteúdo e vai fazer uma profundidade louca, como você fazia na escola, achando que você tem que gabaritar depois dessa estudada. Isso faz com que você gaste muito tempo se aprofundando e avança pouco. O que você tem que fazer, como a gente diz aqui, ó, eu tenho aqui que avançar no conteúdo, mesmo com uma pequena profundidade, porque eu vou voltar aqui e vou de novo avançar tudo e vou aumentar mais um pouquinho de profundidade. E aí eu vou dar uma terceira passada e mais um pouquinho de profundidade. Essa é a eficiência, a revolução da forma de você estudar. Então você não estuda assim como estudava na escola primária, em que você pega no primeiro bimestre, vê toda a matéria, acabou, nunca mais eu vou ver isso. No segundo bimestre, outro conteúdo, nunca mais eu vejo o primeiro. No terceiro bimestre, eu vou ver outro conteúdo, eu nunca mais vejo os anteriores. Não é assim. Você vai ver o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre de uma vez só, mas de forma rasa, superficial. E aí depois eu volto nisso daí, e aí eu já sei onde eu fui bem, aonde eu errei, qual é o melhor veículo, eu já vou fazer isso aqui com mais eficiência. A segunda passada sempre tem mais eficiência, tá? Isso daqui é baseado em algo que eu criei essa imagem, que eu chamei de ciclo de aprofundamento, uma espiral cônica. É a boca do funil, quando você começa dando uma primeira passada, né, para você apenas apresentar o conteúdo, e aí você vai aprofundando cada vez menos assunto para você poder estudar, mas de forma mais aprofundada. Por isso que eu falo que o método MVT, ele contrapõe o modelo paradigma de como você estudava desde criancinha até a faculdade, que é o modelo da tia Teteca, massificado para todo mundo o mesmo material. Vocês aqui não estudam com o mesmo material, vocês não têm uma abordagem única, né? Não é cada um escolhe o seu veículo que é preferido. Você não vai avançar fechando tudo uma vez. Não, não, nada disso. Né? A gente vai fazendo toda essa diversificação para você poder visualizar, tá? Então eu volto na história de quais as matérias mais importantes para você poder ter segurança e tranquilidade para dizer o seguinte, olha, eu, Mariazinha, essa semana é interpretação de texto. Então eu vou botar 1 hora só, porque interpretação de texto eu mando bem. Mas matemática, olha, sinceramente, matemática, eu não nasci para matemática. O que eu vou fazer? Letra A, eu vou fugir, vou chorar, vou desistir do concurso? Não, eu vou ter que botar um bocado de tempo em matemática. Goste ou não goste da matemática, você vai ter que botar um monte de tempo na matemática. Vale 8 pontos, vale o mesmo ponto que português, vale mais do que direito administrativo. Não, professor, eu vou estudar direito administrativo porque eu gosto de direito administrativo, eu fico lendo aquilo ali, as suas aulas então são maravilhosas e tal. Meu filho, você não pode pegar e acertar 4 de 5 em administrativo e 4 de 8 em matemática. Entenda, vale o mesmo peso. Então, a minha preocupação hoje, o motivo de eu estar aqui domingo falando com vocês hoje é atenção à galera que não gosta de matemática. Você vai ter que botar hora de matemática. E se você está no Mobral, tu vai pegar o YouTube, principalmente do Felipe Loureiro, do Sandro Curió, que eles são bem beabá, bem Mobral mesmo. Professores que são mais assim desenhadinho. Não, professor, eu sou da engenharia, eu sou bom na matemática. Ótimo, então você não precisa botar um monte de hora em matemática, bota pouco. Bota onde você é ruim. Professor, eu sou ruim na informática. Computador para mim morde. Então, nesse caso, olha o assunto da semana, né? O nosso mapa, ele é feito do cronograma semanal cíclico. Aí você vem para a planilha de distribuição de horas. Qual é o assunto da informática dessa semana? É vírus, é segurança, é planilha, é hardware e software? É um assunto para você, né? Voltando nos critérios que você vai levar isso em consideração. Não, professor, esse assunto aqui é tranquilo. Lembrando, o caderno de questões, que é a outra ferramenta, né, do mapa, né, o caderno de questões vai dizer para você o que é que você tem que estudar ou não, como é que isso é cobrado ou não. Então, essa informática, é a informática que eu sei ou que não sei. Relembrando, 24% da prova está aqui. Tá? 24% na prova está aqui. Não estou julgando se deveria ter tanto peso para essas matérias, que são chamados conhecimentos gerais, né? Os conhecimentos específicos, que são os direitos, né? Somados, 7 deles dá 36%, dá 5 para cada um. 5 pontos, 5% da prova para cada um. É pouco, tá? E o conteúdo, você vai ver que o conteúdo é grande. O conteúdo de legislação ele é muito grande para valer 6 pontos, né? Eu até vou aqui
avançar para vocês, né? Ó, português, apesar de ser um monte de tópicos, se você for ver, tudo é quase a mesma coisa e tal, né? Variação, interpretação, tudo muito ligado. Matemática, tem uma parte aqui, ó, daqui para baixo, ó, 12 para baixo, é a mesma coisa, é lógica da argumentação. Isso aqui é um tópico só para falar a verdade, tá? 12. Mas equação, regra de três, razão em proporção, né? Sequências, né? De números, figuras, porcentagens, isso daí, né? É uma questão que deveria ser fácil. Você deveria pensar em ir atrás desses pontos aqui. A informática está ridícula. Apesar deles terem colocado essa parte de inteligência artificial, eu achei a parte de informática ridícula. Eles deviam ter colocado muito mais, né, sobre essa parte de segurança de dados, né, malware, em vez de colocar muito dessa coisa aqui de texto, planilha, foi bem nível médio mesmo. Mas informática tá babinha a informática, tá? Quero deixar bem claro. Aí na hora que você vai ver a legislação, cara, isso aqui é lei pra caramba. E são leis grandes. E tem 6 pontos aqui. Nem sequer vai cair uma questão de cada lei. Então você vai ter, a gente dividiu, obviamente, ao longo das 8 semanas, uma semana para cada lei, mas você vai ver o quanto você vai poder botar de horas para poder estudar toda a Constituição do Paraná, todo o Estatuto dos Servidores, todo o regimento interno. Na primeira passada, na segunda, você vai forçar um pouco mais em cima disso daí. Tá? Mas você precisa ter essa lógica, esse conhecimento, esse discernimento, né, do peso, do volume, do tamanho, para você poder fazer uma consciente divisão disso daí. O direito constitucional, apesar de estar grande aqui, não são grandes tópicos, tá? Direitos e garantias é um conteúdo grande, organização do Estado e administração pública e poderes. 4 tópicos grandes, mas eu tenho 8 semanas, dá para dividir bem isso daí. Né? A mesma coisa o administrativo, 10 tópicos e você tem 5 questões, 10 tópicos, 5 questões. Não vai cair uma questão de cada assunto. Dificilmente eles vão botar numa questão 2 assuntos. As bancas não costumam ter esse discernimento para fazer isso, tá? Não estou dizendo que é impossível, mas é improvável, né? E você não vai ficar escolhendo, não tem essa malandragem, professor, então vamos escolher 5 assuntos para estudar. Meu querido, isso não é pôquer, isso não é roleta, não é, sei lá, aquele jogo de azar para você, bingo, para você escolher um, né? Volto a dizer para quem fala assim, fala para mim o que vai cair mais. Eu posso achar o que é mais importante, aí o examinador maluco acha diferente, você não vai apostar, né? Direito civil, 5 questões, ó, não é tanto, apesar de que o volume não é pequeno. Processo civil tá maior, não vai caber 5 questões aqui. Então, eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês percebam que existe sim a necessidade de um discernimento de vocês quanto a essa estratégia de divisão de horas. Qual é o meu objetivo na conversa aqui? Meu objetivo é vocês terem essa visão de que você precisa estabelecer uma estratégia na sua divisão. Você não pode estudar aleatoriamente. Eu acho que essa semana eu vou botar mais penal e civil porque eu nunca estudei penal e civil. Não, meu querido, isso não é suficiente para você ter a consciência dessa estratégia. Qual é o assunto da semana? Quantos pontos vale? Qual é o tamanho? Tudo isso, para que eu fiz essa reunião? Para que você faça a melhor planilha de distribuição de horas da semana. Esse é o pontapé inicial. Hoje é o ponto de partida da nossa mentoria TJ Paraná, turma Insider 145. Hoje é o ponto de partida. Então eu quero que hoje vocês postem aqui no grupo o seu planejamento. E eu quero o planejamento mais consciente possível. Professor, é tantas horas, eu tenho tantas horas, né? Tem gente que tem 10, tem gente que tem 20, tem gente que tem 30 horas por semana. Dane-se quantas horas você tem. Cada um se vire nos 30 e faça o melhor que você pode com as horas que você tem. Ok, eu tenho 10, 20, 30, mas como é que eu vou dividir? A Mariazinha vai botar mais em penal, o Joãozinho vai botar mais em matemática, o Zequinha vai botar mais em informática. E isso, né? Isso daí tudo é baseado em quê? Em curva ABC, diagrama de Pareto, que vai fazer com que você foque no que dá mais resultado. O que dá mais resultado? Aquilo que você está mais fraco, tem mais campo para aumentar, e aquilo que vale mais ponto. O que eu estou falando para vocês aqui é destrinchar
né, os preceitos de organização e métodos, de OIM, de como vocês vão dar eficiência nesse planejamento. Então eu quero que hoje, né, nos grupos de mentoria, a gente faz isso lá pelas 5, 6 horas da tarde, né? Que é o final do domingo. Inclusive, domingo é dia de dar uma descansada. No final do domingo, você vai pegar e vai postar lá, você vai postar a sua planilhazinha de distribuição de horas. Eu quero a mais bonita do mundo, para vocês poderem saber exatamente, né, como você vai começar a sua semana. Maravilha, eu fiz a planilha de distribuição de horas, eu já sei que é 2 horas disso, 3 horas daquilo, 1 hora daquilo, 4 horas daquilo. Ótimo. O CSC que o CA fez para mim, já dividiu lá para vocês lá, diz qual a disciplina e qual o assunto. Ok, aí tem o calendário que você preencheu. Então agora eu já sei que dia da semana, eu vou estudar que disciplina, que assunto, quantas horas, eu já vi como isso é cobrado no caderno de questões e já vi o veículo que eu vou usar. Esse é o planejamento para acordar na segunda-feira tranquilo. O planejamento está pronto. Durante a semana vai dar tudo errado, porque o planejamento sempre dá errado. Nenhum planejamento dá certo. O planejamento que dá certo, ele foi mal feito. Tá? Isso é um preceito de gestão. Por quê? Porque você não tem como adivinhar que o cachorro morreu, o filho ficou doente, o OVNI te abduziu, o Covid voltou, né? Tá geando no Paraná. A gente não tem como prever tudo isso, né? Então, né? Eu quero dizer para vocês, ó, olha aqui, ó, Vitória, olha aqui, ó. Olha o meu óculos aqui, Vitória. Tá vendo? A Vitória, ela me deu esse óculos aqui. Ó, Vitória. Eu falei que eu não posso ter óculos caros. Para mim tem que ser óculos do Paraguai. Criança que não sabe cuidar tem que receber o do Paraguai mesmo. Ó, até que tá voltando agora, mas às vezes não volta. Aí a Vitória ficou envergonhada desse óculos quando ela veio aqui em casa. Ela falou: não, eu vou dar um pro senhor. Eu falei: tá bom, mas você vai ver que eu vou quebrar ele logo, né? E não deu outra. Mas o do Paraguai também tá quebrado. Eu tô meio na merda aqui. O do Paraguai quebrou, esse caro que você me deu quebrou também. Eu tô assim, zarolha, já tô zarolha já. Voltando aqui. Então, meu objetivo hoje, tá claro? Isso, deixa eu ver o chat aqui, deixa eu ligar o chat, porque o chat estava desligado. Isso que eu falei para vocês foi útil? Escreve aqui sim ou não. Ajudou você? Melhorou? Você já tinha toda essa visão? Clareou um pouco mais? Aprofundou um pouco mais? Você entendeu um pouco mais? Fez sentido para você? Né? Porque se isso fez sentido, eu fico satisfeito, tá? Esse era o meu objetivo no domingão. Acabou de chegar a visita aqui em casa, a prima da minha esposa com a sobrinha. Eu vou dar atenção para ela e vocês. Tá gostando? Gabriela Henrique, você é caloura, não é, Gabriele? Gabriela Henrique é caloura. Mãe. Sou professor, sou caloura. O que você tá achando? Tá muito assustada essa revolução? O CA reinventou a forma de estudar. Tudo que ele falou é diferente, quebrou tudo que eu pensava. É isso, Gabriele? Na verdade, não, professor. Eu tô assim, um pouco mais assustada por conta do administrativo, como eu falei. Mas assim, tô tranquila porque eu sei que vai dar certo, né? Maravilha. Não É, se preocupem, o administrativo. Em primeiro lugar, administrativo são 5 pontos. Eu duvido que, professor, eu não passei nesse concurso por administrativo. Duvido. Mesmo que você zere administrativo, não foi a culpa de você não ter passado. Até porque esse edital não fala de problema de zerar numa matéria, tá? Então, assim, administrativo eu não sei nada. Nenhuma matéria isoladamente vai te tirar. Então, não tenham esse medo. Não é por isso que você vai botar 50 horas em administrativo. Não, redação vale 40, português vale 8. Você não pode pegar, estudei todos os meses só administrativo, acertei 5 de 5, professor. 5 de 5. Na redação eu tomei 0, no português eu acertei 2 de 8. E o que adianta? Você ganhou. eu acho que esse concurso ele veio mais fácil com relação à informática e à matemática, principalmente, né? Que era o meu medo lá no começo que nós conversamos. Tá muito mais fácil. Nossa, não veio logaritmo, não veio. Veio um Matriz, monte de não veio matriz. matriz, não veio um monte de raciocínio lógico, além dessa argumentaçãozinha aqui. Podia ter visto umas tabelas verdade, umas coisas bem doidas aqui. Coisa que no outro veio. Não veio PA e PG. E eu me matei de estudar PA e PG. Aprendi, mas não veio. Maravilha. Não, Então você não está assustada, está gostando da mentoria? demais. Tem sido incrível. Maravilha. O que você falaria para quem não está na mentoria ainda? Ah, que entre o quanto antes. E quem não entrar não vai passar, porque assim, eu falo por experiência própria. Foi outra forma de estudar.
A gente fica calmo, eu não pensava na data. Claro, a gente fica nervoso porque a gente quer ser nomeado, mas Foca no ciclo da semana. Foca no ciclo da semana. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho o ciclo 1, vai começar agora, no domingo ele acaba. Eu estou preocupado na redação de hoje até quarta. Depois eu estou preocupado no simulado de domingo e na redação de domingo. O ciclo 2 eu só vou pensar nele na segunda que vem. Só na segunda que vem que eu penso. Isso com certeza. Eu não falo para ninguém que, se você não entrar na mentoria, você não vai ser aprovado. Não, isso não é verdade. Muita gente vai ser aprovado sem estar na mentoria. Mas o que eu falo é o seguinte. Dentro da mentoria é mais fácil para você do que fora. Né? Você ter esses recursos e esse aprendizado é mais fácil do que fora. Não estou dizendo que isso é suficiente para você ser aprovado nesse TJ, eu não estou fazendo nenhum tipo de promessa. Mas eu digo o seguinte: com o meu empurrão, você sobe mais rápido. Você concorda com isso, Gabriele? Maravilha. O resto do pessoal aqui, vamos tirar uma foto? Cadê o pessoal? Vamos tirar uma foto? Pessoal que está sem roupa aí, vamos botar uma roupinha, por favor, rapidamente, só para poder sair na foto? A galera que tá pelada aí, pode, por favor, botar uma roupinha? Bota um trapinho aí. Quem tá fazendo o que não deve, para de fazer o que não deve. Só pra gente sair na foto bonito. Só pra sair na foto bonito. Atenção, olha lá, a Ana tá brincando, olha lá. Tá certo, Ana. É isso aí. Oi, tudo bem? Maravilha, maravilha. Vamos que vamos, a galera que vai sair na foto aí. Olha que bonitinho, o bebê da Ana. Dou-lhe uma para a foto. Tem que estudar com o bebê. Bota ele para estudar, assistir a videoaula. Daqui a pouco ele já está acertando questão. É assim mesmo. Né, meu querido? Vamos lá, vamos marcar. ABCDE. O que você acha? Dou-lhe uma para a foto. Dou-lhe duas para a foto. Tira o óculos. Já tirei, ó. Tô atrasada. Dou-lhe duas para a foto. Atenção. Dou-lhe três. Eu nem respiro quando eu tiro foto. Eu não sei vocês. Nossa, não, eu vou tirar de novo. Fiquei com cara de idiota. Peraí, não, de novo. Não valeu. Não valeu, peraí. Melhorou, 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 melhorou. Não tem milagre, mas também não vai ser diferente, né? Maravilha, maravilha. Perguntas sobre distribuição das disciplinas. Camila, Ivone, Rayane, Ana, Simone, Alessandra, Leila, Vanessa e Rita. Perguntas sobre distribuição e importância das questões. Só sobre esse assunto. Vamos lá. Faz uma pergunta alguém aí. Ninguém tem uma pergunta? Tão tímidas ainda? Veteranos, esses calouros. Professor. Pode falar, pode falar, pode falar. Professor, o senhor falou em relação, deu um exemplo aí, por exemplo, eu nunca vi direito, né? Sou novata nessa área. Então, português, matemática, informática, eu não vou dizer que eu sou faixa transparente, também não sou faixa lá vermelha, preta. Mas se direito eu nunca vi, eu poderia dizer que eu posso pegar essas, não sei, essas 2 semanas, né, e botar uma ênfase para ver se flui ou se não Vamos lá, flui. vamos lá, algumas coisas para você Porque entender. Vamos lá, algumas coisas eu para você nem entender. sei Você como falou me aqui classificar nisso. você falou aqui em 2 semanas. Veja só, 2 semanas é o ciclo 1 e o ciclo 2. Você já viu o conteúdo para estudar no ciclo 1 e no ciclo 2? No ciclo 1 você tem matérias para estudar, você tem que seguir as matérias do ciclo. Isso é inflexível. Né? Do jeito que você falou aí, parece que você ia fazer uma maratona de direito em 2 semanas e isso é a burrice. Não, é só maior. para eu. Não, não, pelo contrário. Eu sei que pode ser que na primeira semana, o que está aqui proposto para estudar eu dê super bem e depois eu não Ótimo. entenda nada. Então, olha só, o que nós falamos aqui? Que você vai pegar e vai distribuir na primeira semana. Tem 7 matérias de direito e 3 matérias que não são de direito. E que você vai considerar quantas questões caem em cada uma delas e o seu conhecimento e outras coisas. Você tem que entender que na hora de distribuir isso, você quer botar 1 hora para português, 1 para matemática, 1 para informática e 3 para cada direito? Tudo bem. Mas não leve apenas em consideração, eu nunca estudei e as outras eu sei. Não é verdade, isso está errado, isso é burrice. Por quê? Porque português, matemática e informática vale 8. Vale 8. Professor, eu fui super bem, acertei 6 de 8. Você errou 2 em cada uma. No português eu também fui super bem, 3 de 5. Você errou 2 também.
Então veja, a quantidade das questões, o peso delas, trabalha junto com o fato de você ser boa ou não. Não importa se você já estudou no jogo, você podia já ter estudado e ser ruim. Se você é boa ou não, mas o peso. Você tem que conciliar os elementos e não um pensamento único. Ah, eu não sei nada dessa matéria, então eu vou me aprofundar nela primeiro antes de ir para as outras, porque nas outras eu me garanto. Você está subestimando e superestimando o seu domínio das matérias que vale muito ponto. Aí no dia do concurso, assim, olha, eu nem estudei português porque eu achei que me garantia e perdi 4 pontos em português. Todo mundo fez 7 de 8. Você foi a única que fez 4 de 8, porque você subestimou português e superestimou o seu conhecimento. Você não quis. Então, a aula de hoje, né, esse encontro de hoje, num domingo, né, do mentor dedicado, foi para você entender a necessidade de você ter essa consciência mais aprofundada, integrada, de quais os elementos que vão levar você a fazer essa distribuição, que ninguém pode fazer por você. Eu, nem ninguém, nenhuma planilha lá que você vai fazer download vai dizer isso. Porque para você, e toma cuidado, ok, direito eu nunca vi nenhum direito. Ok, tudo bem. Mas esse não é o único critério. Até porque cada direito vale 5 pontos. E você viu que cada lei daquela é possível que nem caia nenhuma questão, porque tem 5 questões e 8 temas. Então, o quanto você vai investir nisso com chance de nem cair, sendo que português, interpretação de texto é o que vai, das 8 questões devem ser 4 ou 5 de interpretação. Não, mas interpretação é só boa. Aí chega lá na prova, erra a bagaça da interpretação, que era questão molinha, que nem direito civil, mesmo peso, e você deu mole na interpretação, que podia ter acertado mais fácil. Então, essa não é uma prova para advogado, não é uma prova para quem é da área do direito. São apenas 36%. A soma de todos os direitos vale menos que a redação. Tá claro isso para vocês? Todos os direitos somados, 7 direitos somados, não dá redação. Se você não tiver essa consciência, você é um aluninho da tia Teteca. É fundamental. Eu gastei o meu domingo que eu fiquei assim. Gente, será que esse povo tá com essa noção? Eu consigo, depois de 27 Estou em anos, ter essa visão. transição, professor, estou em transição. É óbvio que depois de 27 anos preparando as pessoas, isso para mim é uma coisa latente. O que eu tô falando para vocês aqui só serve para vocês, não serve para outro concurso, por isso que é só vocês do TJ Paraná aqui. Não serve para o TRT, não serve para a turma do TRF, não serve para o pessoal do STM, não serve para nenhuma outra turma. Falar que redação é 40% é para vocês. Um monte de gente me pediu, professor, eu sou da turma tal, pode chamar de redação? Eu falei, não. Porque não é porque eu sou mal. É porque para eles não é importante. Aluno tem tara, adora um negócio, adora ganhar um negócio, adora participar de uma aula. E eu não tô aqui para dar o que vocês querem. Eu tô aqui para dar o que eu entendo que vocês precisam. Quem precisa de aula de redação toda semana é o TJ Paraná. Nenhuma outra turma minha precisa. Se precisasse, eu botaria Ziarete para dar aula. Nenhuma outra turma minha precisa de 2 redações por semana. Se precisasse, eu colocaria. Isso para mim é o de menos. Eu tenho os recursos para fazer isso. Mas é que você vai se ocupar com uma coisa que não é necessária para você. Eu tô aqui hoje para falar para você que você precisa, e eu não posso dizer, Bruna Góes, estude mais horas disso, menos aquilo. Eu não posso, ninguém pode. Só a consciência, o discernimento de Bruna Góes pode dizer, peraí, eu preciso pensar nisso aqui. Isso aqui vale tantos pontos. O CA já colocou para mim quantos pontos vale. Eu já vi qual é o assunto a estudar. Eu sei, eu sou a única pessoa que sei, Bruna, o quanto eu posso ir bem nesse assunto ou não, para poder conciliar todos esses elementos e chegar numa conclusão. 2 horas aqui, 1 hora aqui, 4 horas aqui, 3 horas aqui, meia hora aqui, 6 horas aqui, 1 hora aqui. Pronto. Esse é o meu planejamento da semana 1. Na semana 2... é outro planejamento, porque aí eu depois de passar na primeira semana eu falei, olha, foi muito tempo que eu botei nessa matéria, sobrou tempo e eu fui bem na prova, vou diminuir. Agora teve uma outra matéria ali, menina do céu, eu achei que eu ia bem, botei pouca hora e ó, tomei na tarraqueta, preciso melhorar isso aí, tem que tomar vergonha na cara. Porque no edital fala de 50, né, professor, que eles vão... Isso, 50 classificação redações até 50. corrigidas mais os empates. Sim, essa é uma outra história, né?
classificação, quantas pessoas. Mas para você ter a redação corrigida, né, você vai ter que estar entre as 50 melhores notas objetivas. Sim. Tá? Em cada região administrativa, mais os empates. Isso daí vai dar um bocado de gente, tá? Você já parou para pensar quantas pessoas empatam com a mesma nota? É na casa Sim. das dezenas. Dezenas, tá? Ué, num concurso que você tem, pelo menos vai ter aí o quê? Por região, vai ter umas 3.000 pessoas por região. 3.000 pessoas por região. Curitiba vai ter mais, Jacarezinho vai ter menos. A não ser que o meu vídeo bombe tanto que Jacarezinho aumente, né? O pessoal tá falando assim, pessoal, você tá inflacionando, você bota público no YouTube aquele vídeo, tira aquela... Já mandaram mensagem pra mim, professor, tira aquele vídeo do YouTube. O pessoal tá vendo, já tem 7.000 visualizações, professor. É só pros mentorados. Eu falei, calma, gente, calma, calma. Não é assim também. Chega de mentorado, Professor. chega de vídeo, tá bom assim. Mas com esses empates, veja, 3.000 pessoas. Olha só, se todo mundo fizer nota de 0 a 60, são 50 pessoas empatadas em cada nota. Só que o pessoal não tira nem 0 nem 60. É uma distribuição normal estatística. O pessoal vai ficar ali na casa dos 40, vai ser a normal. Então, assim, com 40 pontos, vai ter lá trocentos mil. O edital fala em desempate. Você vai ver que o desempate não é assim tão fácil para todo mundo. Isso já estava previsto para eles, tá? Vai corrigir a galera no empate. Já botou 50 esperando mais. Pode falar. Últimas perguntas. Pode Uma falar. dúvida. Fala, Lídia Nesses Mello. 50... Então, cada região vai corrigir 50 discursivas, as melhores provas objetivas. Mais empates, né? Mais empates. Tá. Mais Já empates. contando entendi. PCD e negro. Tá, sabe por quê? Fiquei imaginando, você tem uma objetiva ali, uma nota máxima, por exemplo. Só que a redação não foi bem. Não é Teve que uma não nota foi bem. baixa. Se ficou abaixo dos 70%, está eliminado. Então, Eles porque ela estão é considerando escolhida isso. pra ser- Eles estão considerando isso. Já quando considera que os empates eu deixo entrar, não sei o quê, já considera isso, tá? Eles já sabem que isso entendi. vai acontecer, mas não vai chamar mais ninguém. Digamos que ele chama 50 e o primeiro lá, o 51, entre aspas, não vai vir, tá? Perdeu. Tá certo. Professor, Esse seguindo concurso, na já vou chamar você, um homem falando aqui. Esse concurso tem validade de 1 ano. Escuta o que eu tô te falando. Acabou 1 ano, eles vão fazer um novo. Eles não vão prorrogar, porque o TJ não prorrogou o concurso anterior, e eles vão fazer um outro concurso. Escuta o que eu tô te falando. Primeiro eu vou deixar um homem falar, depois uma moça tinha levantado a mão bonitinha, foi a Gabriele. Primeiro um homem que não levantou a mão, mas falou 2 vezes. Pode Sou falar. eu, Anderson. Pode falar. Seguindo ali a lógica do que você falou para a colega ali do direito, que não está sabendo o direito, etc. Pelo TEC concursos, aí você pode dizer se dá ou não dá, eu posso buscar as questões, enumerar elas por índice de incidência e fazer o reverso para estudar essa parte do direito, né? Vamos lá. Você é novato, então não se assuste com o que eu vou falar. A Clarissa já Sem tá problema. rindo porque ela sabe o que eu vou falar. Isso que você disse é uma jeguice tremenda que o povo fala na internet, tá? Não existe essa merda de estudo reverso. Pode procurar em qualquer lugar, qualquer pedagogo dizendo que os malandros acham que aprende pelas questões dos seus comentários. Não existe essa colcha de retalho de quem é malandro que acha que vai economizar o seu tempo fazendo dessa forma. Você não aprende o que é necessário apostando só nos números que mais caem na Mega Sena. Então, isso daí eu já falei para. Inclusive, eu já desafiei na internet. Tem um vídeo meu no YouTube. Eu dou 50 mil reais para quem tiver disposto de chegar aqui para mim e dizer: olha, eu aprendo por estudo reverso. Qualquer pessoa. Ok, maravilha. Vou separar para você aqui as questões sobre física quântica que você nunca viu na vida. E tá aqui as questões, os comentários, e eu quero que você aprenda e nós vamos falar sobre isso. Ninguém aprende nada dessa forma. Quando você começou agora, ainda nem sabe nada de meta MVT, parâmetro verde, amarelo e vermelho. Quando você é aprovado num concurso, que você está num parâmetro verde, que você prioriza mais questões, é uma outra história. Você está só fazendo questões e está vendo os comentários do que você errou, porque tem menos de 20% de buraco para você tapar.
Então, você resolver questões e ver o comentário para tapar o buraco de menos de 20% faz todo sentido. O nome disso não é estudo reverso e isso não é válido para quem está começando alguma matéria. Senão você fica sem pé nem cabeça numa estrutura lógica do que você vai aprender. Você entende que centralização na questão diz que é para as entidades tal. Você nem sabe como é a tripartição dos poderes, você nem sabe como é que funciona o ente federativo para poder falar o que é a centralização. Não faz sentido, não tem estrutura lógica. Na matemática, então, eu não vou nem falar isso, né? Então, não querer assistir a videoaula, não querer fazer o PDF é preguiça, é malandragem de quem acha que vai conseguir. Então, toda vez que vocês ouvem alguma coisa assim na internet, pode falar, ó, isso é besteira e o meu mentor está oferecendo 100 mil se você quiser provar para ele que isso funciona. Ele oferece 100 mil, mas você vai ter que acertar as questões de um assunto que você nunca viu. Ah, não, mas esse assunto eu nunca vi. Direito eu já vi. Porra, se tu já viu, então não é estudo reverso, sua besta. Você já tá num outro nível para poder fazer questões. E quando você tá num nível elevado, é óbvio, faça questões. É que acontece que esses garotos passaram no concurso ano passado e eles só lembram ano passado, quando eles já estavam ao nível de ser aprovado, deles pegarem e resolver questão. Mas não lembram quando eles eram calouro, lá no início, lendo a apostilinha Mobral deles. Isso fez a base que permitiu eles chegar num patamar de resolver questão e ver comentário. Mas isso todos os meus veteranos que estão aqui já estão rindo, porque eles sabem que isso é assim. O que eu estou falando faz sentido? Você aprendeu ao longo do tempo? Deixa eu ver quem. Marcos Franco, Clarissa, faz sentido isso para você? Vocês que são veteranos? Quem mais é veterano aqui? Deixa eu ver. Pode falar, Vanessa. Iverluce, faz sentido o que eu tô falando, Iverluce? Oi, desculpa, gente, eu não vou fazer Paraná, tá bom? Ah, é verdade. Mas faz sentido o que eu tô falando? Totalmente. Estudo reverso não existe. Na verdade, assim, eu vou falar a minha experiência pessoal, tá, gente? Assim que eu entrei na mentoria, primeira turma, 61, eu caí na besteira de fazer isso no primeiro ciclo. Tomei um pau. Mas um pau. Vocês não têm noção. Eu falei, não, esse assunto aqui eu nunca vi, vou tentar pelos comentários, era direito administrativo, nunca tinha estudado o assunto. Rapaz, quando a questão veio que eu fui fazer o simulado, eu não entendia nem o que o cara estava pedindo. Se não cair igual, você não sabe. Clarissa, você já é veterana, você já é faixa verde em vários assuntos. Eu tenho certeza que você pega muita coisa e faz só por questão e comentário, não é verdade? É alguma coisa, mas eu. Mas tem assuntos que você já tá Mas, no patamar que você fala assim, ó, eu me garanto. Tá faltando menos de 20% para eu cobrir e dominar isso. Aí eu posso sim filtrar o que eu não sei. Nesse caso, professor, esse que vocês estão dizendo que é faixa verde, vermelha, preta, etc., já passaram em outros concursos e estão aqui para passar em outros, é isso? Eles já fizeram, Só para entender. não, eles já estudaram a graduação, você ainda vai entender isso, calma. Não bota É. na frente dos bois, você vai assistir Sessão Olho no Olho, em que eu falo o que é faixa branca, o que é uma passada e tal. Não, não fica ansioso, toma um Rivotril para acalmar, porque vai ter que processar muita coisa nisso daí. Para atender desde o que é passado. O que é passado? Eu não sei o que é passado, o que é o ciclo, o que é faixa branca. Né? Eles já estudaram esse edital várias vezes, Iverluce é aprovada no TRE Paraná. Tem gente aprovada, mas não é a faixa não está ligada a ser aprovada. Tem a ver com quantas vezes você já passou pelo edital. Nem todo mundo aqui está começando agora a estudar para o TJ Paraná, não. Tem gente que já estudou todo esse edital mais de uma vez, duas vezes. Vitória, você já estudou quantas vezes o edital do TJ Paraná, Vitória? Duas. Ela não consegue desbloquear lá o fone, mas ela falou duas. Já passou duas vezes. 2 vezes, professor. Maravilha, tô ouvindo. Tem mais alguém? Ivone, você é caloura? Não, né? Você já estudou mais vezes, né, Ivone? Eu já estudei, professor, mas nunca para tribunais. Então, assim, o assunto, o básico me ajudou já pelo que eu fiz anteriormente. Mas é básico, básico, né, professor? Vans Cleif! Então, Maravilha, maravilha, Ivone. Vans Cleif, você vai ter que falar, Vans Cleif. Olá, Vans Cleif. Pode falar, Vans Cleif? Olá, professor, tudo bem? Maravilha, minha querida. Fala pra galera quantas vezes você já passou pelo edital de Direito Administrativo e Constitucional? Chuta um Perdi número as qualquer, contas. chuta um número. Acho que umas 10 vezes, né? Porque eu estava me preparando para o TRE, então estou estudando essas matérias há um longo tempo aí.
Então, veja, Van Cleef, ela já viu todo esse edital, já fez questões de direito administrativo. Não a legislação do Paraná, ou de repente não o processo civil, né? Mas, e tudo isso aí é da evolução de cada um, a heterogeneidade de cada um, tá? Mas no caso dos calouros, primeira coisa, deixa eu ver aqui. Leila, você não é calor, Leila? Não. Leila, me diz uma coisa, é importante assistir às 7 sessões olho no olho, a sessão de embarque? Fala pros calouros aí. Muito importante, muito. Para Não você começa a estudar, não faz nada antes disso, né? antes disso, exatamente. Até para você conseguir se organizar certinho, começar o ciclo, saber o que fazer durante a semana, no próximo domingo. Muito importante. Maravilha. Realmente muito importante. Eu fiz isso lá no começo e tenho me organizado totalmente dessa forma, dentro do que me foi passado. Maravilha, doutora Leila. Você é da onde, Leila? Curitiba. Curitiba, então tá aqui também, até que passou um pouquinho frio, tá menos frio agora, né? Ô, tá. Tá menos Aham. frio. Eu Já até teve já pior. arregacei minha manga aqui, ó. Cara, ontem à noite o bicho tava pegando. Ontem à noite o bicho pegou, gente. Foi Demais, cruel. demais, demais. Mas Eu hoje já tá bem melhor, bem Hoje mais está bem gostoso. melhor. Maravilha. Mais perguntas e dúvidas sobre distribuição das horas de estudo, porque eu vou dar uma parada na gravação e vou começar um outro assunto. Pode falar rapidamente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Maravilha.